Ele mandou ela abortar. Ela concordou. Ele chegou à clínica cheio de arrependimento, mas ela já estava indo embora. 8 meses depois, ele a viu e descobriu a verdade devastadora. Curta o vídeo e se inscreva no canal. O amor para Lívia tinha o cheiro de café coado na hora e o som suave da canela sendo polvilhada sobre a espuma. Era um ritual matinal. Uma declaração silenciosa que ela depositava na xícara favorita de Daniel, a de porcelana azul que ele ganhara da avó. Ela o amava nos detalhes, nas pequenas liturgias do cotidiano, que para ela formavam o alicerce de uma vida a dois. Casaram-se jovens, sob o sol de uma primavera que prometia florescer para sempre. A cidade inteira comentava sobre o casal perfeito. Ela, com seus olhos de jabuticaba e um sorriso que parecia carregar toda a doçura do mundo. Ele, com a postura séria de quem já nasceu com o peso das responsabilidades nos ombros, mas que, ao lado dela, parecia encontrar um raro vislumbre de leveza. Pelo menos, era o que os outros viam. Lívia, no entanto, vivia a realidade por trás da fachada. Ela o amava com a pureza de quem nunca aprendeu a amar de outra forma. Um amor que não exigia grandes gestos, mas que se alimentava da esperança de ser, um dia, correspondido na mesma medida. Ela deixava bilhetes coloridos no bolso do seu paletó, pequenas âncoras de afeto em meio ao oceano de formalidades que era a vida dele. Pensei em você hoje, ou não se esqueça de almoçar direito. Eram mensagens simples, quase infantis, mas carregadas de uma sinceridade que Daniel parecia incapaz de decifrar, ou talvez de aceitar. Ele, por sua vez, habitava aquele casamento como um fantasma elegante. Cumpria seu papel com uma precisão mecânica. Chegava em casa, dava um beijo protocolar em sua testa, sentava-se à mesa para o jantar que ela preparava com esmero e respondia às suas perguntas com monossílabos. Daniel não era um homem cruel, não nos moldes clássicos. Ele não gritava, não ofendia, não a diminuía com palavras ásperas. Sua crueldade era muito mais sutil e, por isso mesmo, mais devastadora. Era a crueldade da ausência, do vácuo emocional que ele deixava em cada cômodo da casa. Ele estava ali, em corpo, mas sua alma parecia ter ficado em algum lugar do passado, acorrentada a um conjunto de regras que ele nunca questionou. A principal delas vinha na voz grave e sentenciosa de seu pai. Um homem cuja amargura era tão antiga quanto as rachaduras em suas mãos calejadas pelo trabalho. Homem de verdade fica por obrigação, não por amor. Ele costumava dizer, entre um gole de cerveja e um olhar de desdém para o mundo. Amor é coisa de novela, de gente fraca. O que sustenta uma família é o dever. Essa frase, repetida à exaustão durante sua criação, tornou-se o evangelho sombrio de Daniel. Ele se casou com Lívia não porque seu coração a escolheu, mas porque ela era a escolha lógica. Uma moça de família tradicional, educada, bonita e, acima de tudo, inofensiva. Ela era a peça que faltava no tabuleiro de uma vida que seu pai desenhou para ele. Com o passar dos anos, o silêncio, antes um espaço entre as conversas, tornou-se uma entidade. Era denso, palpável. E ocupava a cadeira vazia à mesa, deitava-se entre eles na cama de lençóis sempre limpos e perfumados. O apartamento, um presente de casamento dos pais dele, era impecavelmente decorado, com móveis de design e uma vista panorâmica para as luzes da cidade. Mas por dentro era um mausoléu de sentimentos não vividos. Lívia tentava, com a persistência de uma jardineira cuidando de uma planta em solo árido. Como foi seu dia, meu bem? Ela perguntava, e a resposta era sempre um normal que encerrava qualquer possibilidade de diálogo. Pensei em viajarmos no feriado, talvez para a serra, ela sugeria, e ele respondia com um tenho muito trabalho que soava como uma sentença. Ela sentia o amor que nutria por ele se transformar aos poucos em uma dor crônica,
uma pontada constante no peito que ela aprendeu a ignorar para poder continuar respirando. Ela se perguntava onde estava o rapaz que conhecera na faculdade, aquele que por um breve instante pareceu ter estrelas nos olhos. Onde estava o homem cujas mãos ela segurou durante uma tempestade, sentindo-o tremer não de medo, mas de uma emoção que ele mesmo não sabia nomear. Ele havia se perdido, ou talvez ela é que o tivesse inventado. A solidão a dois era um veneno lento. Lívia começou a falar menos, a sorrir com menos frequência. Seus bilhetes tornaram-se mais raros, e o café com canela, antes um ato de amor, virou apenas um hábito mecânico. Ela se pegava olhando para o próprio reflexo no vidro da janela, à noite, e não se reconhecia. Quem era aquela mulher que aceitava tão pouco, que se contentava com as migalhas de uma atenção que nunca vinha de forma espontânea? Ela começou a criar mundos paralelos em sua cabeça, romances que lia com avidez, filmes em que os protagonistas se olhavam com a intensidade que ela tanto desejava. Era uma forma de fuga, uma maneira de manter seu coração aquecido em meio ao inverno emocional que se instalara em sua casa. Daniel, imerso em seu próprio universo de planilhas, prazos e pressões, parecia não notar a mudança. Para ele, a ausência de conflito era sinônimo de paz. Ele não entendia que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença, e era nessa indiferença que o casamento deles se afogava lentamente. Ele via a esposa se movendo pela casa, cuidando de tudo com uma eficiência silenciosa, e acreditava que aquilo era felicidade. Ou, se não era, era o mais próximo disso que um homem como ele, forjado na bigorna do dever, poderia aspirar. Ele não percebia que o silêncio dela não era mais de paz, mas de resignação. Era o silêncio de quem já gritou por dentro até perder a voz. Uma noite, uma chuva forte desabou sobre a cidade, e uma goteira antiga no teto do quarto voltou a se manifestar. O som das gotas caindo ritmicamente em um balde que Lívia posicionou no chão era o único ruído na casa. Ela estava sentada na beirada da cama, enrolada em um cobertor, observando a água pingar. Daniel estava ao seu lado, deitado, lendo um relatório em seu tablet, alheio a tudo. A gente precisa chamar alguém para consertar isso amanhã, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Ele não respondeu. Apenas virou a página virtual com um toque do dedo. Naquele momento, algo dentro de Lívia se partiu de forma definitiva. Não foi um estalo alto, mas um rangido surdo, como o de uma viga de madeira que finalmente cede ao peso que suportou por tempo demais. Ela olhou para ele, para o perfil iluminado pela luz fria da tela, e o viu como ele realmente era, um estranho. Um homem com quem ela dividia o teto, a cama e o sobrenome, mas não a vida. Aquele não era seu companheiro, seu cúmplice, seu amor. Era apenas o filho de seu sogro, um homem cumprindo uma obrigação, e pela primeira vez ela não sentiu tristeza, nem raiva. Sentiu um vazio profundo, uma clareza dolorosa de que estava completamente, irremediavelmente sozinha. O som da goteira continuou, metódico, implacável, como um relógio marcando o tempo que ela havia perdido, esperando por um amor que nunca chegaria. E enquanto a chuva lavava a cidade lá fora, Lívia sentiu como se uma tempestade interna finalmente estivesse começando a se dissipar, deixando para trás a desoladora, mas libertadora certeza do fim. A partir daquela noite da goteira, o ar no apartamento tornou-se rarefeito, quase irrespirável. A mudança em Lívia não foi externa, mas uma transformação sísmica em sua paisagem interior. Ela parou de esperar. Parou de tentar preencher os vazios com conversas que morriam antes de nascer. Seus movimentos adquiriram uma nova economia, uma precisão desprovida de afeto. Ela ainda cozinhava, mas agora preparava a comida como quem cumpre uma tarefa, não como quem oferece um presente. Os jantares, antes apenas silenciosos,
tornaram-se gélidos. O tilintar dos talheres contra os pratos de porcelana era o único som que ousava desafiar o silêncio opressor, e cada ruído parecia amplificado, como se ecoasse a fratura exposta do relacionamento deles. Daniel, imerso em sua própria neblina de obrigações, notou a diferença, mas a interpretou à sua maneira. Ele via a nova distância de Lívia não como um sintoma do fim, mas como uma espécie de amadurecimento, uma aceitação resignada do modelo de casamento que ele sempre considerou o único possível. Ele confundiu a desistência dela com contentamento, o cansaço dela com paz. Mal sabia ele que estava jantando todas as noites com uma mulher que já havia partido por dentro, uma mulher que apenas aguardava o momento certo para levar o corpo junto. O momento chegou numa terça-feira insossa, um dia que não tinha nada de especial e que por isso mesmo se tornou o cenário perfeito para o desmoronamento. O céu lá fora estava de um cinza monótono e a cidade parecia suspirar de tédio. Lívia havia preparado um risoto de limão siciliano, um prato que, em outros tempos, ela faria para celebrar algo. Agora, era apenas comida. Eles comiam em seus respectivos mundos, separados pela mesa de madeira maciça, que parecia tão vasta quanto um deserto. Daniel empurrou o garfo no prato, fazendo um ruído arrastado. Ele não a olhou. Seus olhos estavam fixos em um ponto indefinido na parede, como se lesse ali a sentença que estava prestes a proferir. Então, com a mesma naturalidade de quem comenta sobre o tempo, ele soltou as palavras que pairavam invisíveis entre eles há anos. Quero o divórcio. A frase caiu na quietude da sala de jantar com o peso de uma bigorna. E como se a primeira pedra não fosse suficiente para demolir o que restava, ele acrescentou, a voz desprovida de qualquer inflexão. Nunca te amei, Lívia. O mundo de Lívia não parou. Não houve um baque surdo, nem a sensação de queda livre que os livros descreviam. Em vez disso, ela sentiu uma estranha e terrível calmaria, a mesma que precede os furacões. Era a confirmação do que sua alma já sabia, a verbalização da verdade que ela tentara negar por tanto tempo. O ar entrou em seus pulmões com dificuldade, e ela precisou se concentrar para não deixar que o tremor em suas mãos se tornasse visível. Ela ergueu os olhos e o encarou, talvez pela primeira vez em meses, vendo não o homem que amara, mas o carrasco de suas esperanças. Ele continuava sem olhá-la, o que tornava tudo ainda mais cruel. Era um veredito proferido por um juiz que se recusava a encarar o réu. As lágrimas arderam em seus olhos, uma inundação salgada querendo romper as comportas. Mas ela as segurou com uma força que não sabia possuir. Respirou fundo, uma, duas vezes, sentindo o nó em sua garganta se apertar. Ela não disse nada. Apenas se levantou, pegou seu prato quase intocado e o levou para a cozinha. O som da água correndo na pia foi sua única resposta. Para Daniel, aquele silêncio foi a capitulação que ele esperava. Ele se sentiu aliviado, livre do peso de uma encenação que já durava tempo demais. 2 dias se passaram em um limbo de formalidades frias. Eles se cruzavam nos corredores como 2 estranhos em um hotel. Mas algo no corpo de Lívia estava diferente. Uma fadiga persistente, uma leve tontura pela manhã e o mais inegável dos sinais: o atraso. Ela comprou o teste de farmácia na volta do trabalho, escondendo a pequena caixa no fundo da bolsa como se fosse um artefato ilegal. Em casa, trancou-se no banheiro e seguiu as instruções com mãos trêmulas. Os minutos de espera foram uma eternidade suspensa no tempo. E então as 2 linhas surgiram, nítidas, inequívocas, cruéis. Positivo. Grávida. Lívia sentou-se na tampa do vaso sanitário, o pequeno bastão de plástico na mão,
E o mundo, que havia se mantido estável durante o pedido de divórcio, agora girava descontroladamente. Uma risada seca, sem humor, escapou de seus lábios. Era a ironia final do destino. Uma vida estava começando justamente quando a sua parecia ter acabado. Ela não chorou. O choque era tão grande que congelou suas lágrimas. Ela olhou para o seu reflexo no espelho e viu uma mulher que não reconhecia, uma estranha, com os olhos arregalados de pânico e, ao mesmo tempo, de uma fúria silenciosa. Ela esperou que ele chegasse. Precisava contar. Não por um senso de dever para com ele, mas por uma necessidade de enfrentar aquela realidade de uma vez por todas. Quando Daniel entrou no quarto, jogando a pasta sobre a poltrona, ela estava de pé, no centro do cômodo, como uma estátua esperando o golpe final. "Preciso te falar uma coisa", ela disse, a voz surpreendentemente firme. Ele a olhou com impaciência. "Estou grávida." A palavra ficou suspensa no ar, vibrando. Daniel congelou. Seu rosto passou por uma sucessão de emoções, incredulidade, confusão e, finalmente, uma raiva fria que endureceu suas feições. Ele deu um passo para trás, como se o corpo dela emanasse um perigo contagioso. "Não, não pode ser", ele sibilou. "Você deve estar enganada." Nela apenas balançou a cabeça negativamente, os olhos fixos nos dele, desafiando-o a negar a realidade. O desprezo tomou conta do rosto dele, uma máscara de repulsa que a feriu mais do que qualquer grito. "Interrompe isso", ele ordenou, a voz baixa e cortante. "Eu já decidi, Lívia, não vou ficar preso por um erro. Não vou passar o resto da minha vida amarrado a você por causa disso." Foi naquele instante, ao ouvir a palavra erro, usada para descrever a vida que crescia dentro dela, que a última fagulha de amor que Lívia sentia por ele se extinguiu, transformada em cinzas. A dor deu lugar a uma clareza glacial. Ela o olhou, não mais como a esposa abandonada, mas como uma adversária que acabara de descobrir o ponto fraco do inimigo. E o ponto fraco dele era o medo, o pavor da obrigação que seu pai tanto pregava. Uma calma sobrenatural a invadiu. Ela endireitou os ombros e uma serenidade quase assustadora tomou conta de sua voz. "Tá bom, Daniel", ela respondeu, o tom nivelado, quase indiferente. "Pode deixar." A reação dela o desarmou completamente. Ele esperava súplicas, lágrimas, acusações. Esperava uma cena dramática que o colocaria no papel de vilão, mas que, no fundo, reafirmaria seu poder. Em vez disso, recebeu uma aceitação fria, uma concordância que o absolvia. Um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Ele acreditou que ela havia entendido, que ela faria o que era sensato. Ele se sentiu magnânimo, até mesmo grato pela praticidade dela. O que Daniel, em sua arrogância e alívio, não conseguiu perceber foi o que se passava por trás daqueles olhos subitamente tranquilos. Ele não viu que a calma dela não era submissão, mas o silêncio de uma revolução. Naquele exato momento, enquanto ele se parabenizava por ter resolvido o problema, Lívia tomava a decisão mais importante de sua vida. Aquela criança não seria um erro. Seria sua salvação, e ele, o homem que a descartou, nunca mais teria qualquer poder, qualquer direito, qualquer parte na história que ela, e somente ela, escreveria a partir de agora. A guerra silenciosa havia acabado. A fuga estava prestes a começar. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e úmida, um espelho perfeito do estado de espírito de Lívia. No entanto, por baixo da névoa de dor e incerteza, uma nova determinação, dura como diamante, havia se formado. Ela se moveu pelo apartamento com a precisão de uma estrategista planejando sua retirada. Para Daniel, que a observava de soslaio enquanto tomava seu café, ela era apenas a imagem da derrota, quieta, pálida, submissa. Ele a viu pegar a bolsa, vestir um casaco leve e caminhar em direção à porta. "Já estou indo resolver aquilo",
ela disse, a voz neutra, sem olhá-lo diretamente. Um aceno de cabeça foi a resposta dele, um gesto carregado de um alívio que beirava o egoísmo. Ele se sentiu livre, como se o peso de uma década de obrigações estivesse sendo finalmente retirado de seus ombros. Ele não a acompanhou até a porta, não ofereceu um copo d'água, não perguntou se ela precisava de algo. Apenas permaneceu sentado, o olhar já voltado para as notícias do mercado financeiro em seu celular. O problema já relegado a uma nota de rodapé em sua história. Ele não viu o olhar que Lívia lançou para trás antes de fechar a porta, um olhar que não continha tristeza, mas uma despedida fria e definitiva. Aquele apartamento que um dia ela tentou transformar em lar, era agora apenas o cenário de um passado que ela estava decidida a enterrar. Ao fechar a porta, o som do clique da fechadura foi como o tiro de partida para sua nova vida. Ela não foi para a clínica. A mentira foi a primeira muralha que ergueu para se proteger. Em vez disso, caminhou até a esquina, o coração martelando contra as costelas, e fez sinal para o primeiro táxi que apareceu. A cidade passava pela janela como um borrão de concreto e movimento, um mundo indiferente ao drama que se desenrolava dentro daquele carro amarelo. Ela deu ao motorista o endereço de Carolina, sua amiga de infância, a única pessoa no mundo a quem confiaria seu segredo. Carolina morava em um bairro boêmio do outro lado da cidade. Um universo de prédios baixos, ruas arborizadas e uma atmosfera de comunidade que contrastava brutalmente com a frieza asséptica da região onde Lívia morava. Cada quilômetro percorrido era um passo para longe da vida que a sufocava. Quando o táxi parou em frente ao prédio simples, de fachada colorida, Lívia sentiu a primeira lufada de ar verdadeiramente puro em muito tempo. Ela pagou a corrida com o dinheiro que havia retirado na noite anterior, um pequeno montante de suas economias pessoais que agora representava seu fundo de independência. Carolina atendeu a porta no segundo toque, os cabelos cacheados presos em um coque desleixado, o rosto sem maquiagem e os olhos cheios de uma preocupação instantânea ao ver o estado da amiga. Lívia não precisou dizer muito. Sua palidez, o tremor em seus lábios e a mala de mão que segurava eram um manifesto. Preciso de uns dias, foi tudo o que conseguiu dizer, a voz embargada. Não conta pra ninguém. Carolina, que conhecia Lívia desde que eram meninas e sabia ler suas entrelinhas como ninguém, não fez perguntas. Ela não precisava. A dor da amiga era um livro aberto, apenas a puxou para um abraço apertado, um abraço que dizia, você está segura aqui, e a conduziu para dentro. O apartamento de Carol era o oposto do de Lívia, pequeno, um pouco caótico, cheio de livros empilhados, plantas em todos os cantos e o cheiro reconfortante de incenso de sândalo. Era um lar de verdade, um lugar onde a vida pulsava de forma imperfeita e genuína. Fique o tempo que precisar, disse Carol, apontando para o quarto de hóspedes, um cômodo simples com uma cama de solteiro e uma janela que dava para um jardim interno. A casa é sua. E pela primeira vez em anos, Lívia sentiu que talvez, apenas talvez, ela pudesse ter um lugar no mundo novamente. As primeiras noites foram um mergulho no abismo. O silêncio do pequeno quarto era diferente do silêncio de seu antigo apartamento. Ali, o silêncio não era de ausência, mas de introspecção. Lívia deitava-se na cama, a mão pousada instintivamente sobre o ventre ainda plano, e deixava que a avalanche de sentimentos a atingisse. A dor da traição, a humilhação do desprezo, o medo paralisante do futuro. Tudo vinha em ondas e ela chorava. Chorava por horas, um choro silencioso, convulsivo, que lavava anos de lágrimas reprimidas. Chorava pelo amor que dedicara a um homem que nunca a mereceu. Chorava pela juventude que sentia ter desperdiçado. Chorava pela inocência que lhe fora roubada. Mas, em meio ao pranto,
algo mais começava a emergir. Uma raiva pura, cristalina, que não era destrutiva, mas energizante. Uma raiva contra Daniel, contra o pai dele, contra a passividade dela mesma. E essa raiva começou a secar suas lágrimas, a fortalecer sua espinha. Ela passava as noites acordada, a mão sobre a barriga, e conversava em sussurros com a pequena vida que carregava. Vai ficar tudo bem, ela dizia, mais para si mesma do que para o embrião. Eu vou cuidar de você. Nós não precisamos dele. A cada repetição, a frase ganhava mais força, transformando-se de um desejo em um juramento. Enquanto Lívia travava sua batalha interna no refúgio do apartamento de Carolina, Daniel vivia em um mundo de alívio e planejamento. Ele acreditava piamente que o problema havia sido cirurgicamente removido de sua vida. Sentia-se leve, como se tivesse se livrado de um fardo. Contou ao pai sobre o divórcio, omitindo a parte da gravidez, e recebeu um aceno de aprovação. Já era hora, meu filho. Casamento tem que ser prático, não um peso morto. As palavras do pai reforçaram sua convicção de que fizera a coisa certa. Ele contratou um advogado e instruiu-o a ser generoso. Queria um divórcio rápido e sem complicações. Em sua mente, ele estava sendo um cavalheiro. Planejava deixar para Lívia um valor considerável, o suficiente para que ela pudesse alugar um bom apartamento e recomeçar. Era uma forma de comprar sua paz de espírito, de silenciar qualquer resquício de culpa que pudesse ousar aparecer. Ele imaginava o futuro, a liberdade de chegar e sair a hora que quisesse, os fins de semana com os amigos, talvez um novo relacionamento mais leve, sem as cobranças silenciosas que ele sempre sentiu da parte de Lívia. Ele não imaginava, nem em seus sonhos mais distantes, a verdadeira natureza da realidade. Ele não sabia que, enquanto calculava valores e planejava sua liberdade, Lívia estava tecendo o futuro de ambos, um futuro no qual ele era apenas uma nota de rodapé, uma memória a ser superada. Ele não fazia ideia de que ela carregava não apenas uma nova vida, mas a coragem que ele, com toda a sua postura de homem forte e decidido, nunca teve. Os dias no apartamento de Carolina foram se transformando. Aos poucos, Lívia começou a sair do quarto. Ajudava a amiga a cozinhar, a regar as plantas, a organizar os livros. Eram tarefas simples, mundanas, mas que a ancoravam no presente, que a impediam de se afogar nas águas turvas do passado. Carol era o antídoto perfeito para o veneno que a consumia. Com seu jeito prático e seu humor ácido, ela não permitia que Lívia se afundasse na autopiedade. Ok, ele foi um babaca monumental. Fato. Agora, o que a gente vai fazer a respeito? Ela perguntou um dia, enquanto picavam legumes para o jantar. A pergunta direta, sem rodeios, foi como um choque de realidade. Lívia percebeu que precisava de um plano. A primeira decisão foi procurar um emprego. Ela era formada em design de interiores, uma profissão que abandonara para se dedicar ao casamento, a pedido de Daniel. Agora, ela resgatou seu portfólio, atualizou seu currículo e começou a disparar e-mails. A segunda decisão foi sobre a criança. Ela marcaria uma consulta pré-natal, cuidaria de sua saúde, faria tudo o que fosse necessário para garantir que seu bebê viesse ao mundo forte e saudável. E a terceira, e mais difícil, era sobre Daniel. Ela não o procuraria, não pediria pensão, não o informaria sobre o nascimento. Ele havia feito sua escolha ao chamar seu filho de erro. Agora ela faria a dela, a escolha de ser mãe solteira, independente, a única e absoluta guardiã daquela vida. Era uma decisão assustadora, mas também incrivelmente libertadora. Pela primeira vez, Lívia sentia que as rédeas de sua vida estavam em suas próprias mãos. Ela não era mais a esposa de Daniel, a nora do Sr. Almeida. Ela era apenas Lívia, e estava prestes a se tornar mãe.
E isso, ela decidiu, era mais do que suficiente. Nos primeiros dias após a partida de Lívia, Daniel experimentou uma sensação que ele confundiu com liberdade. O apartamento, antes um palco de silêncios constrangedores, agora era seu reino exclusivo. Ele podia deixar os sapatos no meio da sala, jantar pizza fria direto da caixa em frente à televisão e ouvir música alta até tarde da noite. Não havia mais os olhos expectantes de Lívia, nem a pressão silenciosa de suas tentativas de conexão. Ele se sentia leve, desimpedido, o capitão de seu próprio navio. Ele saiu com os amigos, frequentou os bares da moda, aceitou convites para festas que antes recusaria. Ele flertou com outras mulheres, atraído pela novidade, pela ausência de história e de expectativas. Por um breve período, ele acreditou que havia tomado a decisão mais acertada de sua vida. Estava, finalmente, vivendo de acordo com suas próprias regras, livre da obrigação que seu pai tanto mencionara. Mas a liberdade, ele logo descobriria, tem um eco estranho quando ressoa no vazio. Aos poucos, a euforia inicial começou a se dissipar, dando lugar a um incômodo sutil, uma dissonância que ele não conseguia nomear. O apartamento, antes seu reino, começou a parecer grande demais, frio demais. O silêncio, que ele tanto almejara, deixou de ser pacífico e tornou-se acusador. Cada cômodo guardava o fantasma de Lívia. A cozinha, impecavelmente limpa, lembrava-o dos jantares que ela preparava. O quarto, com a cama sempre desarrumada agora, parecia clamar pela ordem e pelo cheiro de amaciante que ela deixava nos lençóis. Ele tentava preencher o vazio com ruído. A TV sempre ligada, música constante, telefonemas para os amigos. Mas nada adiantava. As festas tornaram-se monótonas, as conversas superficiais e os flertes, antes excitantes, agora pareciam um esforço inútil para sentir algo que simplesmente não estava lá. Tudo havia perdido a cor, como uma fotografia antiga desbotando sob o sol. O ponto de virada veio em uma noite de insônia, quando o silêncio da casa era tão profundo que ele podia ouvir o zumbido da geladeira. Inquieto, ele se levantou e começou a andar pelo apartamento, um prisioneiro em sua própria fortaleza de solidão. Foi então que decidiu fazer algo que vinha adiando, arrumar as coisas de Lívia. Ele abriu o lado dela do armário e o cheiro suave do perfume que ela usava o atingiu como um soco no estômago. Ele começou a tirar as roupas, os sapatos, os livros, empilhando tudo em caixas com uma eficiência mecânica, tentando não pensar, não sentir. Ao esvaziar a gaveta da mesa de cabeceira, seus dedos encontraram uma pequena caixa de madeira. Ele a abriu. Dentro, cuidadosamente guardados, estavam todos os bilhetes que ela lhe escrevera ao longo dos anos. Ele os pegou, sentindo a textura do papel colorido, a caligrafia arredondada dela. Começou a ler, um por um. Fiz seu bolo favorito, não se atrase para o jantar. Boa sorte na reunião importante de hoje, estou torcendo por você. Eram fragmentos de um amor que ele tratara com indiferença, testemunhas de uma dedicação que ele nunca soube valorizar. Então, no fundo da caixa, ele encontrou escrito em um papel azul claro, que ele não se lembrava de ter visto. A data era de alguns meses antes da separação. A caligrafia parecia um pouco trêmula. Você sorriu dormindo hoje. Um sorriso de verdade, que chegou até os olhos. Acho que finalmente sonhou comigo. Aquela frase simples, carregada de uma esperança tão pura e tão frágil, foi a comporta que se rompeu. A armadura que Daniel construiu ao redor de seu coração, forjada com o cinismo de seu pai e o medo de sentir, simplesmente se desintegrou. Um soluço seco e doloroso rasgou sua garganta, um som que ele não reconheceu como seu. Ele caiu de joelhos no chão do quarto, as caixas e as roupas espalhadas ao seu redor, e chorou. Não foi um choro contido, masculino. Foi um colapso total,
um pranto desesperado de quem acaba de acordar para a dimensão de sua própria ruína. O homem que se orgulhava de não sentir nada, agora sentia tudo de uma vez. A perda, a culpa, a saudade e um arrependimento tão vasto e profundo que ameaçava afogá-lo. Ele chorou pela mulher que amou sem saber, pelo filho que rejeitou sem pensar, pela felicidade que teve nas mãos e deixou escapar por entre os dedos. A partir daquela noite, o arrependimento tornou-se seu companheiro constante, um castigo diário que ele mesmo se impôs. Ele parou de sair, de beber, de procurar distrações. A solidão, antes um incômodo, agora era uma penitência que ele aceitava. Ele passava horas no apartamento silencioso, assombrado pelas memórias e pelos e se. E se ele tivesse valorizado o café com canela? E se ele tivesse respondido aos bilhetes? E se ele tivesse abraçado a notícia da gravidez, em vez de rechaçá-la? As perguntas o torturavam, dia e noite. Ele emagreceu e olheiras profundas se instalaram sob seus olhos, marcas visíveis da guerra que travava por dentro. Seus amigos não entendiam, seu pai o chamava de fraco, mas ele não se importava. Pela primeira vez na vida, Daniel estava sendo honesto consigo mesmo, e a verdade era devastadora. Os meses se arrastaram, cada dia uma cópia cinzenta do anterior. Até que, em uma tarde de primavera, ele decidiu sair para caminhar, precisando de ar, de espaço. Andou sem rumo pelo centro da cidade, observando as pessoas com uma distância melancólica. Foi então, ao parar em um semáforo, que ele a viu do outro lado da rua. O tempo parou. O barulho dos carros, as vozes das pessoas, tudo desapareceu. Era Lívia, mas não a Lívia que ele lembrava. Esta mulher parecia mais forte, mais inteira. Havia uma serenidade em seu rosto, uma postura firme que ele nunca vira antes. Ela usava um vestido simples que não tentava esconder, mas celebrava a barriga proeminente de uma gravidez avançada. Ela caminhava devagar, com uma das mãos apoiada nas costas e um sorriso discreto nos lábios enquanto olhava a vitrine de uma loja de artigos para bebês. A verdade o atingiu com a força de um trem desgovernado. Cada peça do quebra-cabeça se encaixou em um instante de clareza brutal. A calma dela ao aceitar o fim, sua partida silenciosa, o sumiço, tudo fazia sentido. Um pensamento nítido e avassalador ecoou em sua mente. Ela não tirou, ela mentiu para mim. Ela me protegeu da culpa. O chão pareceu sumir sob seus pés. Ele se apoiou no poste do semáforo, o ar faltando em seus pulmões. Ela não apenas salvara a vida do filho deles, mas também o salvara de se tornar um monstro completo aos seus próprios olhos. Ela o poupara da culpa mais pesada, permitindo que ele vivesse na ignorância de sua covardia. E ao fazer isso, ela o excluíra para sempre. Ele a observou atravessar a rua e desaparecer na multidão. Uma deusa serena, carregando um futuro do qual ele jamais faria parte. Ali, parado na esquina de uma rua qualquer, cercado por estranhos, Daniel entendeu pela primeira vez e da forma mais dolorosa possível o verdadeiro e irrevogável significado da palavra perda. Não era sobre perder uma esposa ou uma casa, era sobre perder a si mesmo, sobre perder a única chance que tivera de ser um homem melhor. E essa perda, ele sabia, o assombraria para sempre. A imagem de Lívia, grávida e serena, gravou-se na mente de Daniel como uma fotografia em brasa. A revelação de sua mentira não trouxe raiva, mas uma onda avassaladora de admiração e uma culpa ainda mais profunda. Ele passou dias em um estado de torpor, a cena se repetindo em sua cabeça. A força dela, a dignidade com que carregava a vida que ele rejeitara, tudo isso expunha a pequenez de suas próprias atitudes. A apatia que o consumia deu lugar a uma nova e desesperada urgência.
Ele não podia mudar o passado, não podia apagar as palavras cruéis que disse, mas talvez, apenas talvez, pudesse fazer algo no presente. Não para reconquistá-la, pois sentia que esse direito ele havia perdido para sempre, mas para, de alguma forma, reparar o dano, para mostrar que o homem que a vira na rua não era mais o mesmo que a mandara embora. Sua primeira ação foi a de um detetive amador, movido pelo desespero. Ele sabia que Lívia não voltaria para a casa dos pais, pois a relação deles era tão formal e distante quanto a que ele tinha com os seus. A única pista que tinha era Carolina. Ele se lembrava vagamente de Lívia mencionando a amiga, a confidente de uma vida inteira. Com uma mistura de vergonha e determinação, ele procurou o nome de Carolina nas redes sociais, vasculhando listas de amigos em comum até encontrar seu perfil. Não havia muitas informações públicas, mas uma foto marcada por outra pessoa revelava o nome do café onde ela aparentemente trabalhava. Foi um fio de esperança ao qual ele se agarrou com todas as forças. No dia seguinte, ele foi até o café, o coração batendo descompassado. Sentou-se em uma mesa no canto, pedindo um café que mal tocou, e esperou. Horas depois, ele a viu. Carolina, com seus cabelos inconfundíveis, atendendo as mesas com uma eficiência enérgica. Ele não a abordou ali. Esperou até o final de seu turno, seguindo-a a uma distância respeitosa, sentindo-se um covarde, um stalker, mas impulsionado por uma necessidade que suplantava a vergonha. Ele a seguiu até um prédio simples, em um bairro que ele mal conhecia, e soube, com uma certeza visceral, que havia encontrado o lugar. No dia seguinte, ele voltou. Parou em frente ao portão de ferro do prédio, a mão tremendo ao buscar a campainha. O que ele diria? Que palavras poderiam sequer começar a expressar o abismo de seu arrependimento? Ele apertou o botão do apartamento indicado como o de Carolina e esperou, o som do próprio coração ecoando em seus ouvidos. A porta do prédio se abriu e Carolina apareceu, não na porta do apartamento, mas na entrada principal, como uma sentinela guardando seu território. Seus olhos o fuzilaram com uma hostilidade fria e cortante. Ela o reconheceu imediatamente, e seu rosto se fechou em uma máscara de desprezo. "O que você quer aqui, Daniel?" ela perguntou, a voz baixa, mas carregada de uma fúria contida. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. As desculpas ensaiadas, as explicações, tudo se desfez diante daquele olhar acusador. Eu precisava." Ele gaguejou. Carolina cruzou os braços, bloqueando a passagem. "Ela não quer te ver." Ela disse cada palavra uma pedra. "Ela está reconstruindo a vida que você tentou destruir. Então, se você veio aqui para pedir perdão e aliviar sua consciência, pode dar meia volta e desaparecer." Daniel sentiu o impacto das palavras como um golpe físico. Ele merecia aquilo e muito mais, mas ele não foi embora. Olhou para Carolina e, pela primeira vez, seus olhos não continham arrogância ou indiferença, mas uma vulnerabilidade crua, um desespero genuíno. "Eu não vim pedir perdão", ele disse, a voz finalmente encontrando um fio de firmeza. "Eu sei que não mereço. Eu quero ajudar, de qualquer forma que eu puder, sem pedir nada em troca." Carolina o estudou por um longo momento, seus olhos perscrutando os dele, procurando por qualquer sinal de falsidade. Ela viu a dor, a exaustão, a sinceridade de um homem quebrado. Ela suspirou, um som de pura exasperação e talvez um pingo de compaixão. "Se você veio para consertar", ela disse, a voz ainda dura, mas com uma nova instrução, "fique em silêncio e prove, não com palavras, com ações. E na primeira vez que você a fizer sofrer, eu juro que acabo com você." E com esse aviso, ela se virou e entrou, deixando a porta entreaberta. Era um convite precário, uma chance mínima, e Daniel a agarrou como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. E ele ficou.
Sua redenção começou não com grandes gestos, mas com a humildade das pequenas coisas. Ele não tentou falar com Lívia, que se refugiava no quarto sempre que ele aparecia. Ele apenas se colocava à disposição de Carolina. "Precisa de algo do mercado?" ele perguntava. E ia, trazendo as sacolas pesadas, deixando-as na cozinha e saindo sem esperar um agradecimento. Um dia, o chuveiro do pequeno banheiro quebrou. Ele ouviu Carolina reclamando ao telefone sobre o preço de um encanador. No dia seguinte, ele apareceu com uma caixa de ferramentas e passou a tarde inteira consertando o problema, terminando o serviço sujo de graxa e em silêncio. Ele aprendeu a preparar o café do jeito que Carolina gostava, forte e sem açúcar, e o deixava pronto na garrafa térmica, antes de ela acordar para ir trabalhar. Ele não pedia perdão com palavras. Ele pedia perdão com presença, com serviço, com uma dedicação silenciosa que falava mais alto do que qualquer discurso. Lívia, de início, o observava de longe, pela fresta da porta do quarto, com o coração dividido entre a desconfiança e uma curiosidade hesitante. Vê-lo ali, o homem que a descartara, agora montando o berço que ele mesmo comprara e deixara na porta, era uma imagem surreal. Ele não pedia para entrar, não forçava uma conversa, apenas fazia. Montou o berço, limpou a sujeira e foi embora. Aos poucos, a muralha de gelo ao redor do coração de Lívia começou a apresentar pequenas fissuras. Ela começou a sair do quarto enquanto ele estava lá, movendo-se pela casa com uma cautela estudada. Eles não falavam do passado. As conversas, quando aconteciam, eram sobre coisas banais. O tempo, uma notícia na TV, a necessidade de comprar mais fraldas. Mas em cada gesto dele, ela via uma mudança. Ele não era mais o homem arrogante e distante. Era alguém que a olhava com um respeito e uma reverência que ela nunca vira antes. Ele olhava para a barriga dela, não com desprezo, mas com um assombro maravilhado e doloroso. Um dia, ela estava na cozinha, tentando alcançar um pacote de arroz na prateleira mais alta, e o esforço a deixou sem fôlego. Daniel, que estava consertando uma gaveta emperrada, levantou-se imediatamente. "Deixa que eu pego", ele disse, a voz suave. Ele se aproximou, e pela primeira vez em meses, eles ficaram perto um do outro. Ela podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro de seu sabonete. Ele pegou o pacote e, ao entregá-lo, seus dedos se roçaram. Foi um toque breve, acidental, mas que enviou uma corrente elétrica por ambos. Seus olhares se encontraram por um segundo, e naquele segundo um universo de coisas não ditas foi comunicado. O arrependimento dele, a dor dela, a possibilidade frágil de algo novo. Ela desviou o olhar primeiro, o coração acelerado. "Obrigada", ela sussurrou. Foi a primeira palavra de gratidão que ela lhe dirigiu. Para Daniel, aquele "obrigada" soou como a mais bela sinfonia. Ele sabia que o caminho seria longo e incerto. Sabia que a confiança, uma vez quebrada, é como um vaso de cristal que, mesmo colado, sempre exibirá suas cicatrizes. Mas, pela primeira vez, ele sentiu uma fagulha de esperança. Ele não estava consertando apenas um chuveiro ou uma gaveta. Ele estava, peça por peça, em silêncio e com paciência, tentando reconstruir a ponte que ele mesmo havia dinamitado. A vida tem uma maneira peculiar de anunciar suas maiores transformações no silêncio da noite. O parto de Lívia começou assim, não com um grito, mas com uma pontada aguda e profunda que a arrancou do sono. Uma contração que era ao mesmo tempo dor e promessa. Eram 3 da manhã, e a cidade dormia, alheia ao milagre e ao pânico que se instalavam no pequeno apartamento. O som baixo de seu gemido foi o suficiente. Daniel, que agora dormia em um colchão improvisado na sala, um guardião silencioso em vigília autoimposta, levantou-se em um salto, o sono evaporando instantaneamente. Ele a encontrou na porta do quarto, o rosto pálido banhado em suor,
as mãos agarradas à barriga, como se tentasse conter a força da natureza que a reivindicava. Não houve tempo para palavras. Os olhares deles se cruzaram, e em uma fração de segundo, o medo, a urgência e uma estranha cumplicidade os uniram. Ele a amparou com uma delicadeza que contrastava com a urgência de seus movimentos, enquanto Carolina, já de pé, pegava a bolsa de maternidade que estava pronta há semanas. A descida pelas escadas, a corrida até o carro, tudo aconteceu em um borrão de adrenalina e respirações ofegantes. No caminho para o hospital, sob a luz fantasmagórica dos postes de rua, Daniel dirigia com uma concentração feroz, uma mão no volante, a outra segurando a de Lívia. Ela apertava seus dedos a cada contração, uma dor lancinante que ele sentia como se fosse sua, e ele não a soltou. Segurou sua mão com o medo aterrorizado de quem sabe que não pode fraquejar, com a devoção de um penitente diante de sua última chance de redenção. No ambiente estéril e iluminado do hospital, o tempo se distorceu. As horas se arrastaram, cada uma um teste de resistência para Lívia e um purgatório de ansiedade para Daniel. Ele permaneceu ao lado dela, uma presença constante e silenciosa. Não ofereceu palavras vazias de encorajamento, pois sabia que não tinha esse direito. Em vez disso, ofereceu sua mão para ela esmagar, uma toalha úmida para sua testa, um copo de água para seus lábios secos. Ele foi sua âncora, seu servo, seu espectador mudo. E Lívia, em meio à névoa de dor, permitiu. Ela se apoiou em sua presença, não como esposa, mas como uma guerreira que aceita a ajuda de um aliado inesperado no campo de batalha. E então, quando o sol da manhã começava a pintar o céu com tons de rosa e laranja, o som que mudaria o universo deles para sempre irrompeu na sala de parto. Um choro. Não um choro de dor, mas um choro de vida, agudo, forte, triunfante. O som de um novo começo. Naquele instante, a fortaleza que Daniel havia reconstruído ao redor de si mesmo veio abaixo. Ele desabou em uma cadeira no canto da sala, o rosto entre as mãos, e os soluços que ele segurou por meses vieram em uma torrente incontrolável. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de um amor tão avassalador que doía fisicamente. "É uma menina", disse a enfermeira, a voz suave e sorridente, enquanto envolvia o pequeno corpo em um cobertor. Ela se aproximou de Daniel e, com um gesto gentil, colocou o bebê em seus braços. Ele a segurou, trêmulo, o coração parecendo grande demais para o peito. Ela era minúscula, perfeita, com tufos de cabelo escuro e os olhos ainda fechados para o mundo. Ele olhou para aquele pequeno milagre e viu o perdão em uma forma que nunca imaginara. Então, ele ergueu o olhar para Lívia. Ela estava exausta, pálida, mas seus olhos brilhavam com uma luz nova e poderosa. Ela o observava segurar a filha deles, e pela primeira vez desde que ele partira, ela não viu o homem frio do passado, o fantasma de um casamento fracassado. Ela viu um homem transformado, um homem quebrado e refeito pela força do arrependimento, um pai maravilhado com a visão de sua filha. E em seu olhar, Daniel não encontrou acusação, mas um vislumbre de aceitação, um convite silencioso para compartilhar daquele momento sagrado. Os meses que se seguiram foram uma sinfonia de novos sons e cheiros. O pequeno apartamento, antes um refúgio silencioso, agora pulsava com vida. O choro de fome de madrugada, as risadas gengivas de sua filha, a quem chamaram de Aurora, o cheiro de leite morno e talco de bebê. A casa que antes fora fria e vazia para Daniel, e depois um santuário de recomeço para Lívia, tornou-se um lar para os três. Daniel mergulhou na paternidade com a devoção de quem paga uma dívida sagrada. Ele se tornou o mestre das madrugadas, trocando fraldas com uma perícia surpreendente,
preparando mamadeiras na temperatura exata, aprendendo a acalmar o choro de cólica com um balanço suave e canções de ninar sussurradas. Ele não fazia isso como quem ajuda, mas como quem cumpre seu papel mais essencial. Ele queria que Lívia descansasse, que se recuperasse, que soubesse que não estava mais sozinha. E ela, observando-o, sentia as últimas muralhas de seu coração cederem. Via o amor dele não em palavras, mas em cada gesto de cuidado, em cada noite mal dormida, em cada olhar de adoração que ele lançava para a filha deles. Num final de tarde, quando o sol poente derramava uma luz dourada pela janela da sala, a pequena Aurora dormia tranquilamente no berço. Lívia estava sentada no sofá, cansada, mas feliz, observando a poeira dançar nos feixes de luz. Daniel se aproximou e, sem dizer uma palavra, ajoelhou-se à sua frente. Não foi um gesto teatral, mas um ato de humildade simples e profundo. De seu bolso, ele tirou uma pequena caixa e, de dentro dela, um anel discreto, uma aliança fina e lisa, sem pedras ou ostentação, mas que brilhava com a promessa de um amor honesto. Seus olhos encontraram os dela, e sua voz, embora embargada, era firme. Lívia, eu passei metade da minha vida acreditando que o amor era uma fraqueza e que um homem de verdade fica por obrigação. Eu estava errado. A maior obrigação de um homem é ser digno do amor que recebe. E a maior força é a coragem de amar de volta. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu não quero mais ser o homem que fica por dever. Eu quero ser o homem que escolhe ficar, todos os dias por amor. Quer se casar comigo de novo? Desta vez, apenas por amor. As lágrimas que Lívia segurou por tanto tempo finalmente rolaram por seu rosto, mas não eram lágrimas de dor. Eram de cura, de um ciclo que se fechava, de uma felicidade que ela pensou que nunca mais sentiria. Ela olhou para o homem ajoelhado a seus pés, para a filha dormindo no berço, para a vida que eles estavam construindo sobre as ruínas do passado. E ela sorriu. Um sorriso que iluminou todo o seu rosto, que alcançou seus olhos e os fez brilhar. Sim, Daniel. Ela sussurrou, a voz cheia de emoção. Agora sim. Ele colocou o anel em seu dedo, e o toque de suas mãos era um juramento. E ali, na quietude daquela sala, entre o respirar suave de sua filha e a brisa que trazia o perfume da noite, eles recomeçaram. Não como antes, não apagando as cicatrizes, mas aceitando-as como parte do mapa que os trouxera até ali. Eles eram a prova de que o amor verdadeiro não é o que nasce perfeito, em um campo de flores, mas aquele que, teimosamente, renasce depois da mais longa e dolorosa das tempestades, mais forte, mais sábio e infinitamente mais precioso. Se você chegou até aqui, é porque sua alma se conectou a esta história. Escreva "Eu gostei", se você acredita no poder da segunda chance.